A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Uou! A alegria do Senhor é a sua força? Amém? Sabe, não é maravilhoso termos boas novas, no meio de uma sociedade perdida em trevas? Isso não é bom? Por ter escrito esse livro, eu fiquei tão empolgado com o paraíso, que mal posso esperar pela sessão que fala sobre o paraíso. Eu escrevi esse capítulo e fiquei meditando tanto sobre isso, eu disse, eu quero logo que chegue essa hora. Sabe, só a realidade disso pelas escrituras... Algumas vezes não é possível articular, mas sabe o que acontece? Foi por isso que Deus colocou mestres em nosso meio, para que eles pudessem articular o que já sabemos que acontece por dentro. E para falar a verdade, quando nós pregamos ou ensinamos, eu digo nós dos 5 dons ministeriais, falamos coisas e vocês dizem, é verdade. Já notaram? Você ainda não falava sobre aquilo, mas já sabia por quê? Por causa do Espírito Santo que vive em você. É por isso que eu amo servir a Deus. Não há nada que Ele ensine que você diga, uau! E a sua mente diga, rapaz, eu nunca soube disso, por dentro faz boom. Por dentro diz sim, sabe por quê? Porque o Espírito Santo concorda com a verdade. Você pode dizer amém? Ok, vamos começar em Mateus capítulo 7. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus veio para nos salvar de pagar a pena eterna do pecado, que foi originalmente projetada para Satanás e seus comparsas, certo? A vida de Jesus entregue por nós revela o maravilhoso amor de Deus. Você pode dizer amém? E o Senhor criou tudo perfeito no começo, certo? Tudo que Ele criou. Se você olhar em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz que Deus viu tudo que Ele criou e, de fato, era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Então Ele coloca uma criação perfeita nas mãos do homem para ele guardá-la e preservá-la. Porque sabemos, lendo Salmos 115, verso 16, na versão do inglês de hoje, que diz: os céus pertencem somente a Deus, mas Ele deu a terra ao homem. Então Deus deixou a terra para o homem. E Ele disse a Adão, cuide dela e a proteja. Então Adão deveria cuidar, mas quantos sabem que Deus não queria um robô? Ou robôs no jardim? Então Deus colocou uma árvore no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas quantos sabem que era uma no meio de muitas? E havia um comando dado a Adão, que era o seguinte: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comer dessa árvore morrerá, diga, morrerá. E sabemos que quando ele comeu daquela árvore, quando Eva foi tentada, comeu e entregou a ele não morreu fisicamente, certo? Ele morreu espiritualmente. A morte física é deixar de existir na terra, a morte espiritual é a separação de Deus, entendem? Estão acompanhando? Então, uma vez que ele pecou, e eu vou te dizer, muitas vezes as pessoas culpam Eva porque foi ela quem deu a ele o fruto, mas veja, ela foi enganada, ele não, por isso o pecado dele foi maior. Você percebe que ele escolheu ela ao invés de escolher Deus? Veja, olhamos para Eva, mas Eva não estava lá quando Deus deu o comando para não comer da árvore, não é? Ela foi tirada de Adão depois que o comando foi dado. Então ela recebeu o comando de Adão e provavelmente nunca tinha visto Deus pessoalmente. Porque ela disse ao diabo, não podemos tocar, nem comer, nem tocar, senão morreremos. Deus não falou nada de tocar. Foi um conhecimento comunicado a ela, por isso foi facilmente enganada. Há uma diferença entre o conhecimento comunicado e aquele conhecimento que é revelado, que não pode ser facilmente dissuadido. Vocês entendem o que eu digo? Adão tinha conhecimento revelado e deliberadamente pecou. Você entende o pecado dele então? Por isso, quando Adão pecou, tendo sido ele colocado acima de toda a criação, imaginem, ele sujeitou toda a criação, todo o reino animal, todos os peixes, todas as árvores, tudo, à maldição. Lemos isso em Romanos capítulo 8, versos 20 e 21, que diz, contra a sua vontade, tudo na terra foi sujeito à maldição de Deus. Toda a criação aguarda o dia, quando se juntará aos filhos de Deus na gloriosa liberdade da morte e perdição. Então a natureza não foi amaldiçoada por sua própria escolha. Adão sujeitou não apenas a criação, mas a ele mesmo, a sua esposa e toda a descendência,
ao que inicialmente era a maldição de Lúcifer, que era a separação de Deus, entendem? Então agora, a Bíblia diz que Adão teve filhos segundo a sua imagem, que significa o quê? Todo filho que Adão teve, o filho que esse filho teve, que o outro teve, estavam debaixo de maldição, da separação de Deus. Então, Deus enviou Jesus e descobrimos que quando uma pessoa aceita o que Jesus fez por ela no Calvário, quando ela se torna cristã, não só tem os seus pecados perdoados e evita o julgamento, mas também tem uma nova natureza, repita, natureza. Lemos em 2 Coríntios 5,17, quando alguém se torna cristão, se torna uma nova pessoa por dentro, ele não é mais o mesmo, uma nova vida começou. Então, outras versões dizem uma nova criatura, um ser completamente novo, você está comigo? Ele é agora a imagem e semelhança de Deus. Então, há uma mudança completa de natureza. Repita, mudança de natureza. Literalmente nascemos de novo. Não somos mais segundo a imagem do nosso pai Adão, mas agora somos segundo a imagem do último Adão, que é Jesus. É por isso que é completamente ridículo para mim quando eu ouço cristãos criticando não cristãos por seu comportamento. Ficam todos tristes pela forma como o pecador está se comportando. Deixa eu te dizer, o que está no DNA espiritual do pecador é pecar. Então, para mim, realmente é muito engraçado quando eu vejo cristãos muito tristes por verem um pecador pecando. É a natureza deles. O que é completamente ridículo e fora do padrão é quando alguém que já recebeu a Jesus e diz, Ele é meu Senhor, vive em pecado habitual. E isso é estranho, porque aquela pessoa tem o DNA espiritual de Jesus e vive contrário a isso. Estão acompanhando? Isso é louco. Então vai comigo para Mateus capítulo 7. No verso 18, Jesus faz uma declaração. Ele diz, uma boa árvore não pode dar mau fruto, nem pode uma árvore ruim dar bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Desta forma, pelo seu fruto, conhecerão seu fruto. Então olhe para cá, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que a natureza de uma árvore é mostrada no nível do fruto. Se você quer ver se uma árvore é boa ou ruim, vá para o fruto. Se você encontra frutos envenenados não comestíveis numa árvore, você sabe que é ruim, mas se encontra frutos bons numa árvore, sabe que é uma árvore boa. O que Jesus está dizendo é que uma árvore envenenada não pode produzir bom fruto. É por isso que eu acho ridículo um crente perguntar a um pecador por que você não está vivendo uma vida santa. Eles não podem produzir bom fruto. E ele disse que essa é a lei espiritual. Uma pessoa nascida de novo, de verdade, não pode produzir mau fruto continuamente. Então, se nós entendermos este princípio, haverá um entendimento muito mais claro do que é um crente de verdade, do que é a igreja. Porque Jesus disse, desta forma, pelos frutos serão conhecidos. Agora veja o verso 21. Nem todo aquele que diz a mim, e quem está falando aqui é Jesus, não é Buda nem Maomé. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, 2 vezes a palavra Senhor, lembram da primeira lição? Aprendemos que uma palavra repetida 2 vezes quer trazer ênfase, e sabemos como são as pessoas, especialmente na América. Ah, o Senhor me ajudou a ganhar esse jogo, o Senhor me ajudou a conquistar esse trabalho, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, o que Jesus está dizendo aqui, nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no céu. Agora você percebe que o que está escrito aí desafia o que vem sendo pregado na igreja nos últimos 20 anos? Porque na igreja hoje, basicamente, o que acontece é que queremos que as pessoas façam a oração mágica. E o que fazemos muitas vezes em um culto é persuadi-las por 40, 50 minutos do porquê elas devem fazer essa oração mágica. E quando elas vêm e fazem a oração mágica, dizemos, você agora é um cristão porque fez a oração do pecador, aceitou Jesus como seu Senhor e agora está a caminho do céu. Não falamos nada sobre arrependimento, nada sobre negar a si mesmo, sobre levar a cruz, nada sobre deixar o mundo, só faça essa oração e você tá dentro, baby. Então agora o que temos é um monte de gente que já fez a oração do pecador, confessou Jesus como Senhor, mas não houve mudança de natureza. Porque ainda estão fazendo o que sempre fizeram, pecando. Vocês estão comigo?
É por isso que existe tanto pecado hoje na igreja. É porque fazemos qualquer coisa para conseguir um convertido. Jesus disse aos fariseus: vocês viajam céu e terra para fazer um convertido, mas quando conseguem o tornam mais filho do inferno do que vocês. Então na América tudo que fazemos é persuadir as pessoas. É isso aí, vem pro clube dos nascidos de novo. Vai, você só precisa fazer a oração do pecador, está dentro. E aí o que fazemos é vir com essas técnicas amistosas para amaciar as pessoas e as levar a fazer a oração. Mas mesmo depois que fazem, continuam com a mesma namorada e ainda mantêm a mesma luxúria, os mesmos ídolos, o mesmo pecado. Mas agora estão no clube dos nascidos de novo. Ei, o que eu noto Jesus dizendo vez após outra é o seguinte: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e cruz é a morte de si mesmo. Se você procura a palavra Senhor no grego, é a palavra Kurios, e Kurios é encontrada no Novo Testamento, e Kurios significa supremo em autoridade, também em posse. Então, quando uma pessoa diz a Jesus, eu te confesso como meu Senhor, temos que ensinar sobre o que estão dizendo. Estão dizendo, eu abro mão da posse de mim mesmo e entrego a você. Eu não tenho mais esse direito de escolher o que eu quero. Eu agora escolho o que você quer. Eu não vou mais viver como o mundo. Agora veja, na Bíblia a mensagem, eu amo essa versão. 1 João 2, 15 a 17, versão a mensagem. Diz, não ame os caminhos do mundo, não ame as coisas do mundo. Quando vemos a palavra mundo, com o entendimento que temos, pensamos em dois grandes grupos, o dos nascidos de novo e o do mundo. É assim que pensamos, estão acompanhando? Bem, o mundo é o sistema do mundo, resultante da transgressão e queda de Adão. Toda a cultura foi pervertida, como disse Pedro. No dia de Pentecostes, ele disse, estejam a salvo dessa geração pervertida. Por que uma geração pervertida? Por causa do DNA, da natureza que entrou na humanidade quando o homem pecou. Veem isso? Ele diz, não amem os caminhos do mundo. Ele diz, versão a mensagem, o amor pelo mundo sufoca o amor pelo Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, o desejo de seguir o próprio caminho, o desejo de querer tudo para si, o desejo de parecer importante, tudo isso não tem nada a ver com o Pai. Isto só os afasta dele. O mundo e o seu quero vai passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Você pode dizer amém? Pois Jesus diz claramente, tome a sua cruz, porque se você não toma a sua cruz, você vai acabar chegando no lugar e não vai demorar muito depois de ter feito aquela oração programada. Vai chegar num ponto em que seus amigos, sua carne ou qualquer outra coisa vão querer que você vá por aqui e Deus vai querer que você vá por ali. Se não tiver tomado sua cruz, vai pegar o caminho dos amigos e da carne, e ainda assim confessando Jesus como seu Senhor, mas se enganando porque Ele não é seu mestre. É você quem controla a sua vida. Veja, é isso que devemos dizer às pessoas, que servir a Jesus é abrir mão de todas as coisas. Eu abandono tudo e sigo a Jesus. É uma troca, vocês entendem? É uma grande troca, é abrir mão de tudo. Mas aí é que está o problema. Então fizemos a oração do pecador, deixamos as pessoas empolgadas e agora elas estão empolgadas como no novo clube ou emprego. Você já viu alguém empolgado por um novo emprego? É uma coisa nova, cara! E aí você pega aquelas pessoas, aqueles novos convertidos, fizeram a oração programada e agora estão empolgados. Uou! Uma vez a minha esposa e eu fomos a uma casa onde um homem e uma mulher estavam vivendo amaziados e eles iam todo domingo para a igreja para aprender sobre a Bíblia. Será que era um tipo secreto de igreja? E ela dizendo, eu não gosto quando ele trabalha, esse é meu armário, esse é o dele, essa é a nossa cama. E eu fiquei, vocês acham... Entendem o que eu digo? Não havia condenação por viverem aquela vida que viviam. Estão entendendo o que eu digo? Não há mudança de natureza, não há condenação. E ela falava com a minha esposa sobre a igreja, mas não havia condenação. Por quê? Porque não houve mudança de DNA. E eles nem desconfiavam, porque foram enganados, agora estão no clube. Eles acham que estão no reino, mas de fato estão só no clube dos nascidos de novo, eu devo dizer. Vocês estão aí? Para conhecer o verdadeiro evangelho, você perde sua vida, tem que morrer. Você nunca ouviu Jesus dizer, a única coisa que precisam é fazer a oração do pecador e está dentro, baby? Ele disse a todos, toma tua cruz. Quer me seguir? Tome a cruz, morra para seus desejos, sua vida, sua agenda, a sua luxúria e cumpra a minha vontade. Quando fizer a minha vontade, eu te dou poder para fazer isso, minha natureza, e você deseja, começa a desejar. É como, sabe, se você olha para uma árvore boa que dá frutos, não precisa dizer, você tem que produzir frutos. Isso é bom. Ela simplesmente produz, é a natureza dela. Estão comigo?
O problema é que temos um monte de arbustos envenenados que fizeram a fórmula da oração sem nenhuma mudança de natureza e continuam com frutos ruins. Quero, quero, quero. É o que diz a palavra, quero, quero, quero. Isso é o quê? Querer da sua forma, querer tudo para si, querer parecer importante. E aí temos todo esse povo na igreja ainda querendo as coisas para si mesmos, querendo aparência importante, querendo fazer do seu próprio jeito porque não houve mudança de natureza. Ok, é uma troca, repita, uma troca. Colocamos toda a nossa vida à disposição e recebemos a vida dele e a natureza dele. Repitam, natureza. Jesus repetidamente comunicava isso. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 34 e 35. Jesus diz, todo aquele que desistir da sua vida, que é vivida apenas na terra, por mim e pelo Evangelho irá salvar sua vida espiritual mais elevada no eterno reino de Deus. Vemos a troca aí. É uma troca definitiva. Abrimos mão das nossas vidas para seguir os desejos dele. Isso não é enfatizado em nossos dias, amigos. Pregamos mais as promessas da ressurreição do que a cruz. Deixa eu te dizer, temos que pregar as promessas da ressurreição, mas se não pregarmos a cruz, de verdade não teremos as promessas, porque nossa natureza não mudou. Temos deixado de dizer ao povo que isso lhes custará a liberdade. Repitam, liberdade. Sabia disso? Mas essa liberdade que nos custa é só a liberdade percebida. Isso me lembra o filme Matrix. Meu filho mais velho, que está aqui hoje, eu acho que ele está lá atrás. Uma noite ele foi a um lugar que tinha na cidade chamado Clean Flix. É uma pena que tenha fechado, na verdade era tipo um lugar onde você podia comprar fitas e DVDs e eles tiravam todo o conteúdo impróprio, todo o sexo, palavrão, tudo que era impróprio, tudo. Se não me engano, era uma organização cristã. E ele trouxe para casa aquele filme chamado Matrix e disse, pai, você tem que assistir. Eu deixei aquilo de lado, mas houve uma grande repercussão do filme e cerca de 2 anos depois, meu filho insistiu de novo para eu assistir o filme. E há uma pergunta interessante nesse filme e é a seguinte, como você saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real se você não acordasse do sonho? E lembrem-se que a Matrix era a vida no século XX, ou pelo menos parecia, porque era o mundo dos sonhos, quando na verdade já era, eu acho, o século XX ou XXII, porque houve uma grande guerra entre os computadores e os humanos e os computadores ganharam. E os computadores perceberam que para existirem, precisavam da energia dos homens e construíram fazendas onde eles tiravam a energia dos corpos dos homens para existirem, certo? E então criaram esse programa de computador chamado Matrix. E na Matrix você tinha, tipo, os humanos como escravos. E aí na Matrix eles estavam ligados na Matrix, tudo no mundo parecia normal. Eles pareciam livres. E o filme começa com um grupo de pessoas que conseguiram fugir da Matrix e agora estão realmente livres e controlam uma colônia chamada Sião, estão comigo? E estão lutando pela verdadeira liberdade. E o que aquele grupo diz é, vejam, preferimos ser livres de verdade e talvez sofrer um pouco do que estar numa ilusão de sermos livres e de fato sermos escravos. É exatamente assim com as pessoas que estão servindo o mundo. Eles de fato não morreram para si mesmos, entendem? Você tem que morrer para receber a vida dele. Você tem que morrer para receber a natureza dele. E aí vem você, mas eu sou livre. Não, você não é livre, é uma liberdade percebida como na Matrix. Você é escravo do pecado, você nasceu nisso. E você não vai deixar isso a não ser que consiga sair dali, entregando a vida a Jesus e dizendo, eu te recebo como meu Senhor, não só um assentimento mental. Também não é só uma confissão quando você diz, eu te recebo, Jesus. Não, você diz, eu sou seu. Eu sou seu servo, seu soldado deste momento em diante. E pode ser que você seja como os caras do filme, lutando o tempo todo em esforço, contra aqueles inimigos e máquinas, mas sabe, você quer a liberdade real. Eu gosto porque tem um cara lá que conseguiu sair, mas acaba voltando. Ele diz, eu não tô nem aí, eu só quero comer essa comida. Eu fiquei, meu Deus, que imagem é essa? Que imagem é essa? Alguém renunciando completamente Jesus. Alguém que teve a liberdade, mas disse, eu não quero isso, é muito difícil para mim. Jesus disse, você vai ter tribulações nesse mundo, vai ter problemas nesse mundo, você pode dizer amém? Sabe o que isso me lembra quando eu olho? É isso que temos na igreja hoje. Temos um monte de gente hoje que é como aquele cara que assiste o comercial da Marinha. Sabe, aliste-se já. E ele vê um homem sentado no navio de frente para um belo porto com todos os rapazes sorridentes com ele. E aí ele,
Eu quero isso, quero conhecer o mundo, eu vou pra Marinha. E aí ele vai pra um quartel, assina os papéis, não lê aquela parte sobre abrir mão da própria vida, não é? Vai assinando tudo e diz, agora eu vou pro navio, vou conhecer o mundo todo, certo? E aí o que ele ganha? Campo de treinamento. E agora não pode mais dormir até as 10 horas da manhã. E o alarme agora toca cedo, às 5 da manhã. E não pode mais deixar o cabelo grande, tem que se barbear. E tem que limpar banheiros e limpar alojamentos. E aquilo leva 6 semanas, mas ele continua, um dia eu estarei no navio com meus amigos, vou conhecer o mundo. E aí acaba o treinamento básico e ele é enviado para um navio para fazer a mesma coisa, limpar banheiros. E agora tem pouco tempo livre, diferente do treinamento, todo o tempo livre que ele tem, ele agora está cercado de água. Talvez um porto aqui, outro ali, mas o que acontece? Ele começa, fui enganado. Eu fui roubado. E aí, de repente, uma guerra começa e ele leva um tiro. E ele diz, o quê? Não me mostraram isso. Ele nunca se preocupou em perguntar ao recrutador. O que isso vai me custar? Há um custo para seguir a Jesus e ele diz para considerá-lo. E aí há um monte de gente que não considerou o custo e fez a oração do clube dos nascidos de novo. E aí o que temos é engano em massa, pessoas que acreditam que são crentes, mas não são, porque ainda vivem a sua própria vida e ainda amam o seu pecado e o mundo. O verdadeiro escravo é aquele que está aprisionado pelo pecado. Jesus uma vez disse, em verdade, digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E note que ele diz pratica, não é aquele que uma vez ou outra cai num pecado, é o que habitualmente o pratica. É um escravo. E ele diz, um escravo não permanece para sempre na casa. Certo, agora isso nos remete à história que foi contada sobre a árvore e seus frutos. Certo, vá comigo para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo. Eu considero esta passagem maravilhosa. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 1. Paulo diz, mas saibam, repitam, saibam, que nos últimos dias, são os dias em que vivemos, certo? Tempos perigosos virão. Bem, a palavra perigosos aqui literalmente é difíceis, certo? Outra tradução, a Bíblia Viva diz, será muito difícil ser cristão nos últimos dias. Agora, olha aqui para mim. Eu olho para Paulo e olho para os nossos dias. E eu penso, ok, Paulo diz que nos meus dias vai ser difícil ser cristão. E eu fico, peraí. Você sabe o que aquele cara passou? Ele apanhou 3 vezes com uma vara. Sabia que quando se apanhava com vara, isso marcava os ossos das pessoas e isso doía por semanas e semanas? 5 vezes ele foi chicoteado 39 vezes, quer dizer, 40 menos 1, 39 vezes 5 vezes. E para chicotear o amarraram num poste, as costas esticadas na ponta dos dedos, e eles vinham e chicoteavam a carne. 5 vezes diferentes. Ele foi apedrejado, dado como morto. Ele foi perseguido em quase toda a cidade que foi. Esse homem olha para os meus dias e diz que serão difíceis. E eu penso, ok, eu perdi alguma coisa, certo? Eu devo ter deixado passar alguma coisa, não é? E ele vem dizendo, veja, nos últimos dias, tempos difíceis virão. Por quê? E ele diz a razão. Porque os homens serão amantes de si mesmos. Amantes do dinheiro, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Estão vendo a lista que ele tem aqui? Agora deixa eu te dizer. A sociedade de Paulo tinha todos esses tipos de pessoas. Sabia que naquela sociedade eles eram amantes do prazer? Eram cruéis, traidores, eram pessoas desobedientes aos pais. Então por que pegar a nossa geração, dizer que vai ser difícil e listar essas coisas? Por causa do verso 5, acompanhe. Diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Agora deixa eu ler na versão amplificada, que diz, embora eles tenham uma forma de verdadeira religião ou piedade, eles negam e rejeitam e são estranhos ao poder disto. A conduta deles nega a genuinidade da sua confissão. Ou seja, as pessoas confessam que são crentes nascidas de novo, mas
Elas têm tudo da palavra, mas amam a si mesmas, ao dinheiro, aos prazeres, amam mais o mundo do que a Deus, são ingratas, impiedosas e por isso negam o poder. Que poder? O poder da graça que muda nossa natureza. A verdadeira graça de Deus, o verdadeiro poder de Deus muda nossa natureza e faz uma pessoa ingrata tornar-se grata, uma pessoa impiedosa tornar-se piedosa, desobediente tornar-se obediente, entendem? Quando alguém realmente encontra Jesus, a natureza muda. Eu já visitei prisões de segurança máxima e eu tenho visto o comportamento cristão mais em assassinos condenados pelo resto da vida do que tenho visto em muitas pessoas na igreja. E por que é assim? Porque houve uma genuína conversão na prisão. Enquanto houve uma oração do Clube dos Nascidos de Novo com aquela pessoa na igreja. Então, quando Paulo está falando dos últimos dias, ele quer dizer que haverá um engano descontrolado. E o engano é o seguinte: eu já fiz aquela oração, tá tudo bem? Eu estou com Jesus, eu sou cristão. Mas ainda assim, não oraram com o coração, não entregaram o coração, não consideraram custo. Este é o engano. Eu levei muito tempo para fazer meus filhos entenderem. Eles iam para escolas cristãs e adolescentes fazendo sexo, usando drogas, fazendo tudo isso. Mas pai, o pai deles é diácono, mas pai, o pai deles é pastor, mas pai, o pai deles é isso. E eu disse, não importa o que o pai deles é, nem o que dizem que são, não importa se citam muito a Bíblia, pois a conhecem das aulas e da igreja. Qual o fruto deles? E eu continuei dizendo, olhem o fruto. Olhem o fruto, olhem o fruto. Então o que Paulo está dizendo aqui, falando dos últimos dias, é que teremos pessoas dizendo, eu sou crente, mas se você olhar para o fruto, não são crentes, pois não tiveram uma mudança real de natureza, são pessoas enganadas, e ele continua dizendo, versículo 10, Paulo diz, mas você, falando a Timóteo, seguiu cuidadosamente a minha doutrina, o meu ensino, repitam, ensino, modo de vida. Agora notem, ele diz, seguiu o meu modo de vida, não diz, seguiu a minha unção. Ele não diz, você seguiu meus milagres. A principal coisa que nos qualifica é o caráter de Jesus. Por isso que o apóstolo João disse em 1 João 2, aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Você vê o caráter de Jesus? Sabe, discutem comigo, mas eles nasceram de novo, dê uma chance a eles. Mas sabe, eu vou a essas prisões e vejo esses caras que foram salvos, e eu vejo genuína humildade e piedade nessas pessoas. Eu vejo tanta gente que nasceu de novo, por exemplo, a minha esposa, eu me orgulho muito de tê-la levado a Jesus. A minha esposa, eu posso mostrar uma foto de uma semana antes dela ser salva, e uma foto de um mês depois de ela ter aceito a Jesus, vocês não a reconheceriam? Houve uma mudança total naquela mulher. Eu não disse para ela parar de beber, e ela era quase alcoólatra, o pai dela é alcoólatra até hoje. Ela tinha uma vida inteira de alcoolismo. Eu não disse pare de beber, ela só parou. Quando ela aceitou a Jesus, o DNA mudou. Eu tenho muitos amigos que dizem, sabe, John, eu era assim, eu falava palavrões como um marinheiro bêbado, mas uma vez que eu fui salvo, tudo isso parou. Eu nem precisei fazer mais esforço, porque o DNA mudou, houve uma mudança do DNA espiritual. Certo, Paulo diz a Timóteo, mas você seguiu cuidadosamente a minha doutrina, modo de vida, meu propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Minhas perseguições, veja o que ele está usando para se qualificar aqui. Não são milagres ou ministério. O que é? É o fruto do Espírito. Certo? É o caráter de Deus, estão vendo? Perseguições e aflições que ocorreram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu suportei e de todas elas o Senhor me livrou, sim. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguição. É uma promessa. Eu digo que uma das provas de que você realmente está servindo a Jesus é ser perseguido. Se não estiver sendo perseguido, faça algumas perguntas. Porque Jesus disse quando o mundo te odiar, ele não disse se, ele disse quando o mundo te odiar. Saibam que ele também me odiou. Não é que as pessoas não queiram ficar perto de você, elas queriam ficar perto de Jesus, mas o que o mundo despreza é a quem você segue, a quem você se entrega, em quem você se espelha e como sua vida é vivida. Quando você vive num padrão mais alto, e de repente a sua santidade começa o quê? Começa a condená-los. E aí ele diz no verso 13, mas os homens maus e impostores, e sabemos o que é um homem mau, é um pecador por definição. Mas note que ele diz impostor, o que é um impostor? Alguém sabe o que é um impostor? Um impostor é aquele que assume uma identidade externa que não está de acordo com a sua verdadeira natureza. E esses são os mais perigosos. O impostor é aquele que diz, eu nasci de novo, mas continua vivendo para si mesmo.
Isso descreve perfeitamente o personagem enganado na alegoria de Afabel. Ele ia bem na escola, dizia-se seguidor de Jalen, mas ele colocava mais ênfase em sua suposta lealdade do que em uma vida que revelasse essa lealdade. Ele enganava as pessoas com a sua mensagem e você pergunta, mensagem? Enganar com uma mensagem, mas ele não era professor. Ah, sim, mas ele tinha uma mensagem. Vá para o livro de Lucas, logo antes de Apocalipse. Ele certamente tinha uma mensagem. Abra aí no livro de Judas, por favor. Quem achou, diga amém. No livro de Judas, eu quero ler o versículo 3. Amados, por ser muito diligente ao lhes escrever a respeito da salvação que temos em comum, achei necessário lhes escrever exortando a batalhar vigorosamente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Olhem para cá, por favor. Judas diz, pessoal, eu queria falar das coisas maravilhosas da nossa salvação, era disso que eu queria falar, de Deus, das bênçãos do céu, da provisão, da prosperidade de Deus, da saúde, tudo de bom da salvação que Ele dá ao seu povo. E ele diz, mas não consegui, tive que falar de outras coisas. Havia algo mais urgente para falar. E o que era isso, ele diz no verso 4. Ele diz, pois certos homens se infiltraram sem ser notados, que há muito tempo atrás foram marcados para esta condenação. Homens impiedosos, repitam, impiedosos, que tornaram a graça do nosso Deus em permissividade. Outra versão diz desculpa para errar. Vem da palavra grega aselgeia, deixa eu soletrar, A-S-E-L-G-E-I-A, que significa desejo incontrolado. E negar o único Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler na versão do inglês de hoje. Mas algumas pessoas sem Deus entraram sem ser notadas, repitam, sem ser notadas. Entre nós, pessoas que distorcem a mensagem sobre a graça do nosso Deus para desculpar suas ações imorais e que rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo as Escrituras previram a condenação que receberam, note que diz eles o rejeitaram. E coisas me chamam a atenção no relato de Judas. Primeiro diz que eles chegaram sem ser notados. Você acha que alguém consegue chegar na nossa igreja hoje ou na igreja daquele tempo e negar Jesus com a sua boca publicamente sem ser notado? Eu não ouvi. Não tem jeito. Não dá. Não tem como fazer. Então, como o negaram? São pessoas ímpias. Quando se infiltraram sem ser notados e transformaram a graça de Deus num estilo de vida de excessos. Como eles negam Jesus e permanecem sem ser notados? A resposta está em Tito, capítulo 1. Vamos lá. Tito, capítulo 1. Como essas pessoas se infiltram sem ser notadas e negam Jesus? Tito, capítulo 1, por favor. Acharam? Tito, capítulo 1. Vejam o versículo 16. Diz, eles declaram conhecer a Deus, eles dizem que conhecem a Deus, mas em obras eles o negam. Então, como eles o negam? Não pelo que dizem, mas pelo que vivem. Ouçam a Nova Tradução Viva. Essas pessoas dizem conhecer a Deus, mas o negam pela maneira como vivem. Como isso acontece? Nos ensinos sobre a graça de Deus. Porque tem se pregado que a graça é só uma cobertura, ao invés do que ela realmente é, que é uma capacitação. A graça de Deus nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. A graça de Deus nos permite manter os mandamentos de Deus em nossos corações. E aí tem se pregado a graça como uma cobertura. E aí esses homens dos quais Judas fala, eles se infiltram e negam a Deus não pelo que dizem, mas pelo estilo de vida completamente contrário à palavra. Mas ainda assim dizem que o conhecem. E daí os métodos deles são mais notados, porque o que você vive marca muito mais do que o que você fala. Eu vou dizer de novo. O que você vive fala muito mais alto do que o que você fala. As pessoas mais difíceis que já conheci são filhos de ministros. Quando o ministro prega uma coisa no púlpito e vive outra totalmente diferente em casa. São as crianças mais difíceis. São completamente alheias e não querem pensar no Evangelho. Eu vi Oral Roberts, um homem de Deus íntegro. Ele se desviou por algum tempo, mas sabe o que o trouxe de volta? Mamãe e papai viviam o que pregavam. E você vê que quando ele voltou, serviu a Deus de todo o coração. Na verdade, um dos astros de rock mais polêmicos hoje
Um dos mais polêmicos, ele tem feito as coisas mais pervertidas. E tudo aconteceu porque o avô dele era pregador e o estilo de vida do seu avô era completamente contrário à palavra de Deus e isso o desviou totalmente. Aquele garoto, o avô dele era pregador. Vocês estão aqui? A graça de Deus verdadeira nos dá a habilidade de fazer o que Deus requer de nós. Ouçam o que Tiago diz. Tiago diz, ora, a fé que não tem obras, ações e atos de obediência que a sustentam, por ela mesma é destituída de poder, inoperante, morta. Alguém dirá, você diz que tem fé e eu tenho boas obras? Então me mostre a sua fé alegada sem nenhuma obra, se puder, e eu, por boas obras de obediência, te mostro minha fé. Então a evidência de que uma pessoa realmente nasceu de novo não é o que ela diz, é o que ela vive. É exatamente o que o Novo Testamento diz, mas o que fazemos é colocar mais ênfase na igreja, no que dizemos. Se usamos uma camisa dizendo nasci de novo ou um adesivo de peixinho no nosso carro, especialmente aqueles bem grandes. Estamos no clube, cara. Não importa como vivemos, fizemos aquela oração. O que isso está criando são impostores. Impostores, se notarmos o que Paulo disse, não apenas enganados, não só enganando os outros, mas enganando a si mesmos. E diz, homens maus e impostores vão crescer mais e mais, vou terminar o versículo, tanto enganando quanto sendo enganados. Não estão apenas enganando os outros com seu estilo de vida, mas estão enganando a si mesmos. Eu vou falar para vocês em outras sessões o que nos afasta desse engano. O impostor é enganado porque ele acreditou numa mentira. E ele vive uma mentira. Vá comigo para 1 João capítulo 2 e eu vou apressar um pouco porque eu quero ler outras passagens ainda. 1 João capítulo 1, verso 3. Ora, por isso nós sabemos que o conhecemos. Como sabemos que conhecemos Jesus? Veja, se guardamos seus mandamentos. É assim que você sabe, sua natureza foi mudada. Ei, olhem para mim! Olhem para mim. Sabe, quando eu fui salvo, quando aquele irmão da universidade me levou ao Senhor, algo mudou por dentro de mim. Eu vi tudo diferente. Meus desejos interiores mudaram. Muito embora eu ainda estivesse lutando contra o pecado em algumas áreas. Ok? Meus desejos interiores mudaram. Quando eu pecava antes disso, não me sentia mal. Eu sou só um garoto americano, tenho necessidades. Entendem o que eu digo? Não me sentia culpado. Até que eu vi o chão se abrir e engolir aqueles caras no filme. Mas então Jesus veio até mim quando eu o recebi como Senhor. E de repente agora, meus desejos mudaram. Eu ainda era atacado pela luxúria, pornografia, da qual em 6 de maio de 85 Deus me libertou. Eu fui salvo em 1979. Eu ainda estava, mas sabe, toda vez que eu caía no pecado da luxúria, eu me sentia muito condenado. Muito condenado. E você vê pessoas hoje, eu nasci de novo, fiz a oração do pecador, sem honestidade nos negócios, sem condenação, morando com a namorada, sem condenação, enchendo a cara de álcool, sem condenação. Por que não há condenação? Não há mudança de natureza? Estão dando o fruto que sempre deram, mas agora enganados no clube dos nascidos de novo. Esses são os mais enganados, porque veja o que João continua dizendo. Nisso sabemos que o conhecemos. Como sabemos que o conhecemos? Guardando os mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos é um mentiroso, enganado, a verdade não está nele. Estão vendo? Vai comigo, por favor, para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus está dizendo que nem todo aquele que o confessar como Senhor entrará no reino dos céus. Ele diz, mas aquele que faz a vontade do Pai, então não é só confessar, é confessar e fazer. E por que fazemos? Porque houve mudança de natureza, submissão completa, aconteceu a maior troca, a sua vida pela vida dele. Vocês entendem? E veja o que ele diz, muitos, não poucos, não alguns, mas muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios e realizamos maravilhas em teu nome, e eu direi, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam injustiça. Deixa eu ler isso para vocês, na versão do inglês de hoje. Quando o dia do julgamento chegar, repita, dia do julgamento. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome falamos a mensagem de Deus.
Em teu nome expulsamos muitos demônios e fizemos muitos milagres. E eu vou dizer a eles, nunca conheci vocês. Nos anos 80, perto da virada da década, Deus me deu uma visão que eu nunca vou esquecer. Nessa visão eu vi uma multidão tão grande que não conseguia ver o fim dela, como nas cruzadas do Reinhard Bonnke, que não dá para ver o fim da multidão. E essas pessoas chegavam aos portões do céu. E todas esperavam que o Senhor dissesse: entrem no reino de Deus. Ao invés disso, ele disse: vão embora. Eu não os conheço. Todo esse povo o confessou como Senhor. Todos o confessaram como Salvador. Suas igrejas fizeram milagres no nome dele e até expulsaram alguns demônios. E o que o Senhor me deixou ver foi o horror e o choque que estava em seus rostos. Tinham certeza que estavam salvos, quando na verdade não estavam. Eu não me lembro de ter visto algo mais terrível em minha vida, e eu lembro que eu disse: Deus, eu vou atrás dessas pessoas que acham que estão salvas e não estão. E você vê Jesus fazendo isso. Ele fala às igrejas no livro de Apocalipse. Você acha que está vivo, que é abençoado espiritualmente, que tem tudo o que precisa, mas de fato é miserável, nu e pobre. Ele teve que mostrar a condição que eles estavam antes de tirar eles dela. Vocês entendem? Se você não mostra às pessoas que elas estão perdidas, embora achem que estão salvas, como meu amigo de quem falei na última sessão, ele achava que era cristão e um dia percebeu que não era. Então, se ficarmos pregando mensagens amigáveis apenas, não há nada de errado em pregar uma mensagem que vai levantar as pessoas e encorajá-las, mas se isso é tudo que você prega, teremos um monte de impostores, um monte de gente enganada. Porque Paulo disse que a única forma de apresentar todo homem perfeito a Deus é exortá-lo e ensiná-lo. Todo mundo gosta de ensino, mas exortação não gosto disso. Não me diga que o inferno existe, nem fale disso. Que eu tenho que render a minha vida a Cristo. Eu gosto do meu estilo de vida, mas eu também quero ir para o céu. Então me dê esse cristianismo que manterá meu estilo de vida, tudo o que eu quero e também o céu. É isso que eu quero, me dê isso, pregador, e é isso que estão pregando, porque há uma pressão. Paulo se referia a isso quando disse que nos últimos dias se escolheriam mestres, que ensinariam a quem? A pessoas com coceira nos ouvidos, ou seja, que ensinariam a elas exatamente o que queriam ouvir. Por isso, muitos pregadores se encontram, muitas vezes muitos estão numa situação difícil. Suas igrejas crescendo por pregarem muitas mensagens positivas, e aí muita gente vivendo desse jeito, daquele jeito, desse jeito, daquele jeito, e não vivem uma vida de entrega. E aí, se começarem a pregar o que é certo, perderão as pessoas porque as geraram da maneira errada. Se foram geradas com concessões, irão querer continuar assim. Você terá que continuar pregando abrindo concessões, senão perderá as pessoas, e se perdê-las, elas ficarão ofendidas. Quando você estreita o caminho, isso ofende as pessoas. Elas vão dizer: ei, por que não me disse isso antes? Eu não sei você, mas eu gosto de corretor honesto. Um corretor que diga: sabe, essa casa é legal, mas deixa eu te dizer. A casa tem um problema nessa e nessa área, ela também tem esse e aquele problema, e eu digo: sabe, isso não me incomoda nem isso e nem isso, eu gosto da casa. Você compra a casa e tudo bem, sabe o que comprou. Vocês entendem? Mas aí chega alguém e diz: essa casa é perfeita, é maravilhosa, e você compra e descobre que ela tem esse problema, aquele outro, e você fica irado com a pessoa que vendeu. Por quê? Porque não disse a verdade. Por isso que toda vez que Jesus falava com as pessoas, você veja nos evangelhos, ele dizia: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele dizia o tempo inteiro que tinha um preço. Há um preço a pagar para me seguir. Não queremos enganar ninguém. Queremos que a nossa geração saiba a verdade para não ter surpresas no dia do julgamento. Queremos pessoas que preguem para, sabe, ouvirem no dia do julgamento: muito bem, servo bom e fiel. Entrem na alegria do seu Senhor. Eu vou mostrar nas próximas sessões como houve pessoas que ouviram Jesus pregar e se desviaram, porque o que ele pregava era forte demais. Mas pelo menos souberam a verdade. Amém? Você diz amém? Aprenderam algo hoje? Amém?